Esta é a imagem de um homem que desapareceu há 44 anos. O coronel Percy Fawcett foi fotografado na sua última expedição por um de seus companheiros, Raleigh Grimmel ou seu filho Jack. Um guia, vindo do acampamento Cavalo Morto, trouxe o filme. Em 29 de maio de 1925, Fawcett entrou na selva amazônica. Depois, nunca mais foi visto. Em algum lugar, embaixo desta mata, se esconde a chave do que teria acontecido. Ano após ano, os rumores saem da selva para as manchetes. Na sede de qualquer jornal se encontram pilhas de recortes contraditórios. Em qualquer biblioteca encontramos dúzias de livros com histórias opostas. Even now I'm still offered in the Brazilian jungle rings which people firmly believe belong to Colonel Fawcett, even though they don't in any way resemble the wax impression left behind by his wife of the signet ring that Colonel Fawcett always used to wear on his expeditions. Why have so many people searched for Colonel Fawcett or taken an interest in him? Why have there been so many opposite or completely false theories? After all, hundreds of explorers have disappeared in the Amazon forest. And even today you can say that about half a dozen people every year disappear in the very region where Fawcett himself vanished. It's my personal belief that all this interest comes from the fact that Fawcett carried with him a stone idol, of which this is a copy. Fawcett believed the idol would take him to a city in the jungle. Fawcett's was probably the most romantic exploring dream of the 20th century, and many of the people who've searched for him seem to have been affected by the romanticism of the whole quest. What happens if you follow the precise details of Fawcett's last journey, picking up the strange pieces of evidence left behind? What happens, for instance, if you take Fawcett's own map with his own pencil markings on it and try to see exactly where he went? To begin with, he went from the coast of Brazil to the river port of Corumbá, and then traveled upstream in a river steamer to the jungle town of Cuiabá. O trecho do rio por onde Fawcett e sua equipe passaram é hoje um caminho bem conhecido, mas há 200 anos foi a rota dos primeiros exploradores. Ainda havia algum ouro nos velhos garimpos abandonados em março de 1925, quando a equipe de Fawcett subiu o barranco e entrou na cidade colonial de Cuiabá. As igrejas foram construídas pelos garimpeiros que ganharam fortunas, mas até hoje existe uma lei que proíbe garimpar ouro na avenida principal. E novos aventureiros continuam chegando à cidade, vindos dos cerrados e florestas em torno. Aqui tem início a última trilha de Fawcett. No mercado, ainda se encontram agrimensores, garimpeiros, caçadores e outros viajantes. É esse mercado central que abastece as expedições. Eles falam sobre ouro, borracha e terra, e algumas vezes sobre Fawcett. Alguns garimpeiros afirmam tê-lo guiado para o tesouro dos seus sonhos. E, de alguma forma, a história está se tornando um mito para esses homens rústicos e crédulos. Conversando com esses homens, ouvi rumores sobre Fawcett. Meu primeiro desafio foi separar os fatos da imaginação. Onde Fawcett se hospedou? Onde comprou seu equipamento? A resposta para essa última pergunta aqui vendem tudo o que se utiliza na selva. Espingardas, peneiras de garimpo. Esta casa abastece Cuiabá e suas expedições há mais de 80 anos. O funcionário mais idoso ouviu do gerente anterior que ele atendeu Fawcett. Mostrou também os facões ingleses vendidos para os aventureiros. Se um esqueleto for encontrado com esse facão ao lado, é normal. Mas encontrar um facão com outra origem pode significar um esqueleto estrangeiro. Este é um ponto importante.
hotel onde Fawcett se hospedou não existe mais. Mas no bar da varanda do grande hotel, se ouve dos exploradores as últimas notícias das poucas áreas ainda inexploradas. Por isso, a única possibilidade de algum membro da equipe de Fawcett estar vivo é se estiver aprisionado em alguma aldeia indígena desconhecida. No escritório de agrimensores, me mostraram flechas de algum grupo desconhecido que ataca com flechas no primeiro encontro. Estas foram retiradas dos corpos de agrimensores emboscados. Embora não admitam, esses cocares podem pertencer a índios que foram mortos. Essa é a trilha que Fawcett percorreu, mas infelizmente não neste carro, que só chegou 3 anos depois dele. Esta é a rota que levou Fawcett até as nascentes dos rios que correm para a bacia amazônica. As misteriosas formações se parecem com cidades lendárias e nos lembram a finalidade da viagem de Fawcett: achar a cidade escondida na floresta, fundada pelos refugiados da antiga Atlântida. Há 100 anos atrás, escravos dos primeiros bandeirantes escavaram estas cavernas para dormirem nelas. Isso nos foi mostrado por um garimpeiro de hoje. No centro da bateia há uma fagulha de ouro, que não justifica tanto trabalho. Em seu acampamento, perto do garimpo, o garimpeiro Tibur conta que ele foi do exército húngaro. Por ser mais realista do que muitos outros aventureiros, perguntei a ele sobre suas expedições que cruzaram a rota de Fawcett. In 1957, I made a surveying job there. I met Indians there, and naturally I was curious about this Colonel Fawcett business. These Indians, what did they tell you? This one old Indian, he told me that Colonel Fawcett was killed, probably was killed because he found a gold mine there in the Roncador. And who did he say killed him? He said that the Calapalas, 3 young fellows killed him. Yeah. Did he tell you the names of the Calapalas who killed him? No, he didn't mention. O cerrado é limpo como na época de Fawcett, quando existiam as rotas dos tropeiros. Mas aqui ele não andou mais do que 8 quilômetros por dia. Outro fato importante. O objetivo de Fawcett era a Fazenda Laranjal, assinalada de próprio punho por Fawcett no mapa da Real Sociedade Geográfica. Ali estava a casa de seu velho amigo, Coronel Galvão, um dos últimos homens que viu Fawcett. Ele esteve comigo aqui. E aqui também? Aqui em Cuiabá. Que ele esteve comigo umas 3 vezes. E depois ele me contou o que ele pretendia fazer. Fawcett me disse que estavam indo procurar uma cidade em algum lugar do rio Culuene. Mas como um dos jovens tinha machucado o pé, permaneceu aqui antes de partir para o posto indígena Bacairi. Ao todo foram 14 dias. At Bakari, the real mystery begins. Where did Fawcett go from there? The obvious route to anyone used to jungle travel was along the large river system that begins several days' travel north of Bakari Post.
This is the main highway of the Bakairi and Menaku Indians who travel on it by canoe. It was also the route Colonel Fawcett had told Galvang he would take, and the rivers are in fact marked by pencil on Fawcett's own map, presumably by him. But several days after leaving Bakairi, in fact 9 days after leaving Bakairi, Fawcett sent back his last dispatches ever written by him from a place called Dead Horse Camp. In a letter to his wife, he said his position was 11 degrees 43 south. But in a letter to his sponsors, he said his position was 13 degrees 43 south. Now, if the 13-degree position was right, Fawcett was obviously heading for the river system. But if the 11-degree position was right, Fawcett was nearly 200 miles to the north and must have traveled at incredible speed along the dry watershed called the Serra Formosa, the Beautiful Range. De fato, eles teriam que percorrer cerca de 32 quilômetros por dia. Impossível, de acordo com os sertanistas de hoje. As fotos do acampamento Cavalo Morto mostram campos, mas aqui vemos floresta. Isso prova que a foto do acampamento não está na posição de 11 graus. Por sorte, existe um mapa fotográfico de um voo militar que passou sobre o ponto A. No Conselho Geográfico Brasileiro, um especialista sincronizou estas fotografias aéreas com os mapas e calculou as posições do Cavalo Morto e do ponto A. Examinou a posição precisa no mapa e marcou o ponto A na foto correspondente. Para o norte, muito distante no horizonte, apagado na foto, há 2 afluentes, e o Cavalo Morto está aqui no primeiro. Foi solicitado a outro especialista que examinasse a foto e que descrevesse os arredores do acampamento Cavalo Morto. At the tributary, there is a big forest. At the north, we have more 2 rivers in a big forest too. The region seems like that because at the south, there is a forest, and it seems to be a good forest too at north. Estando o Cavalo Morto claramente no cerrado, a posição de 13 graus deveria ser a correta. Mas tínhamos uma outra confirmação no livro da primeira expedição de resgate, que foi aceito pela Real Sociedade Geográfica e pelo governo brasileiro. O comandante G.M. Dyott era jovem em 1928. Agora, já aos 70 anos, foi encontrado numa pequena casa no Equador. Apesar do barulho do gerador e problemas com nossa câmera, Dyott me falou sobre sua expedição com o auxílio de suas fotografias. O jornal que Fawcett trabalhava o enviou ao posto dos Bakairi, onde ele encontrou Bernardino, guia de Fawcett. Did people at Bakairi tell you where he'd gone or not? Well, they were just Indians, so they said that they'd gone there, and then when this other fellow turned up, this Indian fellow, Bernardino had been in with Fawcett. Yes. He had made the trip in there and helped him to go in. That, of course, was a red letter day for me. That was just sheer luck. Yeah. And we went in there. There were definite marks indicated back of trees, which perpetuated all the way, and so that when I started on those, I knew that was a mark Fawcett had made. And we wandered on and eventually reached the river. They said, yes, this is the stream, because now I know this place. And Fawcett took these canoes from the river that had been sunk by Peep Kalapala's Naukus that had come upriver for visiting, and they had sunk their canoes in this little bay. So Bernardino had gone all the way down the river with Fawcett? Yes, he went all the way down. And did Bernardino take you to where he'd taken Fawcett, or not?
That was long after, way after he'd come down the river, a week or more. We saw, Bernardino showed us the spot where Fawcett had camped on the banks. And there was a wire stick in the ground like that for supporting a crossbar for a fire. And he said that was where Colonel Fawcett, the last he had seen of him, that he had set out from there to cross and go to the Inaucus, to the same village where the Loique was. Aloique, o terceiro índio aqui de Costas, é uma figura-chave. Dyer descobriu que Aloique tinha uma pequena placa e ficou provado que a placa era do baú de Fawcett. Os Nafuquá afirmam que Fawcett marchou no rumo leste até passar a aldeia dos Calapalo. Então disseram a Dyer que após 5 dias não se via mais os fogos de Fawcett. Assim, a rota dos Bacairi para os Nafuquá está confirmada, tanto por Bernardino quanto pela placa. Fawcett seguiu a pé para as aldeias Cuicuro e Calapalo, mas nossa equipe foi de barco por uma rota diferente. Tocamos música para mostrar que a equipe é amiga quando entramos no mundo do índio, onde o modo de se expressar é totalmente diferente. A partir daqui, a pesquisa mudou. Os segredos estão com os índios, e os índios se manifestam de diferentes maneiras. Nós os cumprimentamos e eles cantam para receber a equipe. Procurando uma verdade guardada pelos índios, iniciamos distribuindo presentes como uma manifestação de amizade. Um ato crucial para entender o que pode ter acontecido com Fawcett. Levamos anzóis, facas, agulhas, tudo que os índios não encontram na selva. Eles pareciam amigos, mas soubemos depois que, ao mesmo tempo, outros Cuicuro tentavam saquear nossos barcos. Eles não são ladrões, apenas têm um senso diferente de propriedade. Dão a você tudo o que pedir e o que é seu é deles por direito. É obrigatório ter algo para cada um. Numa sociedade indígena, com centenas de membros, essa obrigação era perigosa para a expedição Fawcett, que viajava leve. A dança de agradecimento é também a dança de um espírito que vive sob as águas. Mas para os índios, o espírito é uma parte tão real da história como o Coronel Fawcett. Assim, em algum lugar no meio deste povo, que se expressa através da dança e da mitologia, está a verdade que nós procuramos. Se os índios se sentirem agressivamente questionados, passam a esconder a verdade. Então foi escolhido um cacique para contar a história de sua terra. Confirmado pelos Cuicuro, ele citou cada visitante branco à sua terra. E entre eles estava um idoso com 2 jovens, que haviam passado por essa aldeia com o cacique Aloique rumo aos Calapalo.
Assim seguimos para a aldeia dos Kalapalo com as informações de Diot confirmadas. Desde Fawcett, a aldeia Kalapalo foi reduzida a um quarto, vítima das doenças trazidas pelos visitantes brancos. Mais uma vez, distribuímos presentes para todos. Nesta mesma aldeia, Albert Winton, um inglês, procurando Fawcett, foi envenenado pelos índios que queriam sua espingarda. O próprio Diot escapou às pressas quando uma centena de Kalapalo cercaram seu acampamento exigindo brindes. E a maioria dos brancos mortos aqui foi por causa de presentes. Por isso, sabe-se que qualquer coisa que os Kalapalo irão dizer depende dos presentes. Um ratinho de brinquedo é uma besteirinha. Mas todas as buscas sérias por Fawcett, tanto a de Diot quanto a de Winton, como a de missionários americanos e do Serviço de Proteção aos Índios, traçaram a pista de Fawcett até aqui. Mas somente os Kalapalo podem dizer o que aconteceu. E para eles, perguntas são sempre suspeitas. Os índios gostam de remédios que causam dor. Se doer pouco, pouco efeito fará. Mas raramente pedem socorro quando estão gravemente doentes. Este velho Kalapalo experimentou meu chapéu. Uma vez em suas mãos, avisou que não devolveria. Eu disse que o chapéu era meu, mas é perigoso insistir. A única coisa que fiz foi perguntar se algum outro homem branco já tinha insistido em pegar seu pertence de volta. Outros Kalapalo contaram que há muito tempo, um velho branco com 2 jovens e o cacique Aloique pediu sua faca de volta. Mais tarde, eles mostraram uma velha carabina, um Winchester 44. Mas não era de Fawcett. Eles voltaram a contar que os Kalapalo ficaram vendo por 5 noites sinais das fogueiras do velho com os 2 jovens, se deslocando para o leste. Tá. Eu partindo agora para mostrar o lado. Já está falando tudo, né? Isso mesmo. Eu observei que, como um território indígena corresponde a 5 dias de caminhada, os 3 brancos teriam morrido, convenientemente, fora da terra Kalapalo. Então ele contou outra história que eu já tinha ouvido deste Kalapalo 4 anos antes. Durante uma noite de relatos da bravura de seu povo, ele contou como seu povo matou 3 brancos antes do seu nascimento. He told me that the morning the 3 white men were to leave the Kalapalo village, the whole tribe gathered together to be given presents by them. This is a normal Indian custom, and some of the tribe had been poking around in their baggage and had found some rattling sounds there which they assumed were beads. But in fact, no beads were given to the tribe, probably because they were being kept for more dangerous Indians in the country ahead. And so Kabukwiri, the Kalapalo Indian who had carried the baggage of the 3 white men, insisted that they should be killed. And so while a boy called Tuendi paddled the 3 white men across a small lake in a canoe, Kabukwiri and 2 Kalapalo warriors ran round to the other side of the lake, where there was a small cliff about the height of 2 men. They hid themselves in the bushes here, carrying large staves which they had cut out of the forest. The first man to land when the canoe arrived was the older white man. He climbed up to the top of the cliff and then turned round to see if he could help the 2 younger men as they came up. As he turned, Kabukwiri stepped out of ambush with his club raised, and he hit him once on the back of the neck. The old man began to fall, but he clutched a tree and started to swivel round,
and as he swiveled, Kabuquiri caught him again on the right shoulder. While this was happening, the two Indians down below jumped out and struck at the young men as they were climbing up the cliff. They hit them on the backs and the young men fell back into the water. O local é perto da aldeia e foi mostrado ao sertanista Orlando Vilas Boas em 1950. Eles cavaram e encontraram ossos que eram de um homem branco. Com isso, partimos para o Rio de Janeiro, onde encontramos Orlando fazendo compras para sua nova expedição. Numa casa perto do Cristo Redentor, perguntei a Orlando, um dos grandes sertanistas do Brasil, de quem ele achava que eram os ossos. Os ossos de Fausto